Galera, vamos começando aqui um assunto, né? Que é o assunto de hoje, é o assunto que tá bombando no Fluminense, né? Que é sobre SAF, né? Isso, como o Vini Toledo lembrou aqui e o Quintela falaram na sua abertura aqui do programa, isso, galera, vai mudar a vida do Fluminense, o futuro do Fluminense. A gente tem que ficar atento, sim, a torcida do Fluminense tem que ficar de olho em tudo que tá acontecendo, porque depois que o clube for vendido, não adianta chorar. Você olha aí como que tá o Curitiba, os caras fizeram protesto ontem ou anteontem, né? E detalhe, o do protesto dos caras foi em São Paulo, na sede dos caras lá. O Vasco, você vê como que tá o Vasco aí. Cara, é um cenário devastador. Então a gente tem que ficar de olho, sim, em tudo que está acontecendo no Fluminense. A hora de cobrar é agora. Esse é o momento. Não importa se você é a favor do Mário ou não. Não é possível que alguém que seja a favor do Mário, né, da gestão Mário, veja o jeito que está sendo conduzido, as notícias que estão sendo vazadas aí, em relação a uma SAF, uma futura SAF do Fluminense, desses moldes. Eu quero ouvir a opinião do Quintela e do Vini Toledo sobre isso, né? Porque são os caras que estão mais por dentro do que isso. O Quintela trouxe aí informações importantes, o Vini também no Explosão Tricolor. Galera, comecem aí a falar sobre isso. O que vocês estão achando de tudo isso que está sendo vinculado? Dá a palavra pro Vini aí. Vamos lá, Vini. Vamos lá. Conhecendo o modus operandi da política do Fluminense, né, a forma que a gestão atua, né, isso não é só atual, né, era anterior também, e inclusive parte da gestão anterior permaneceu na atual gestão. Eu até costumo dizer que é o mesmo DNA, né, só mudaram algumas peças, porque o próprio Mário foi junto ali com a Flusócio, o Peter, tudo, enfim. O que eu tô vendo disso tudo, né, eu vou logo ser direto. Essa questão da utilização do jornal O Globo, Lauro Jardim, colunista, jornalista, né, eu escrevi um texto hoje no Explosão Tricolor falando, porque isso são coisas que ocorrem na rotina do clube, né, parte social, tudo, que passa batida, né. O Fluminense tem milhões de torcedores, mas são coisas que, de repente, só 1000 pessoas viram, né? E só 10, 15 pararam pra falar, caraca, isso aqui a gente tem que guardar com carinho. E eu, como pessoal que me conhece profissionalmente, sabe que aqui armazeno muita coisa na minha cabeça. O Lauro Jardim foi premiado com o título de ilustre torcedor do Fluminense. Tá a foto lá no texto, o Mário dando o título pra ele, lá, o certificado. Né? Então, por que eu tô falando isso? Parece coisa boba? Não, mas isso aí explica muita coisa. Né? O Lauro Jardim é um cara conceituado, é um cara renomado de anos e anos, aí, super experiente. O Lauro Jardim jamais soltaria uma notícia dessa que ele soltou com valores, né? 850 milhões, 60%, que daria 500 milhões, salário do Mário, não sei o quê. Ele não soltaria isso sem a anuência do Mário e do Ronaldo França. É bom citar o nome do Ronaldo França, diretor de comunicação e marketing do Fluminense. Né? Eu não tô aqui acusando de ninguém, nada, né? Porque quando falam no nome do Ronaldo França, os influencers e tudo, todo mundo tem medo, né? Pessoal, não sei que acontece, mas a gente tem que falar os nomes, tem que falar, pô. No medo de quê? O Ronaldo França é remunerado, né? Eu pago o salário dele, você, o Quintela, você, Elias, todo mundo que é sócio, eles pagam o salário desses caras, né? A gente não tá aqui, a gente tem que cobrar sim, né? Não tem esse negócio de, não, pô, estende o tapete vermelho pro cara. Então, assim, quando o Lauro Jardim solta uma notícia, né? É sempre após derrota do Fluminense, é sempre agora, ele soltou isso tudo, no momento ali, talvez o momento mais frágil politicamente do Mário durante esse período que ele está à frente do Fluminense, né? Que rolou aquela situação do grupo, né, Tricolor de Coração, que a base é uma das bases de sustentação política da gestão, né? Então, a gente... Aí eu vou ter que alongar um pouquinho aqui, para explicar. Não, fica à vontade. Fica à vontade. Aí eu vou ter que alongar para explicar, né? Fica à vontade. Antes de... o da SAF não tem muito para falar, não, mas é bom a gente explicar o que está acontecendo no Fluminense. Né? O grupo Tricolor de Coração foi muito atuante em termos de oposição na época do Pedro Abad, ex-presidente Pedro Abad, né?
Escrevi também sobre isso essa semana no site. Falei, era uma oposição justa e foi muito necessária para o bem do Fluminense, né? Porque a gestão do Pedro Abad, da Flusócio, foi uma tragédia, foi um fiasco, né? E aí o Mário ganha a eleição, né? Eles ficavam panfletando ali, todo mundo ali, humildezinho, né? Roupa simples, não sei o quê. Ganhou a eleição, né? Aí, uma semana depois, né? Foi secretária, né? Já, moleque falava que não queria nada do Fluminense, que era tudo pelo Fluminense. Uma semana depois já tava com o MEI feito, virou secretária. O cara que panfletava virou diretor. Todo mundo se arrumou. É o que eu sempre falo, política, gente. Esse papo de panfletar, de levantar bandeira, política, não sei o que, no final é isso, tá? Eu não tô julgando, né? Mas é isso, não tem esse negócio, ninguém briga por amor, né? Sempre tem um interesse, né? E todo mundo se arrumou na vida ali, né? A liderança política é um monte agudo, tudo, todo mundo, né? E agora, a gente, pra nossa surpresa, o primeiro jogo da final do Carioca, os caras apareceram panfletando contra a SAF no Maracanã, né? Antes da gente entrar pro jogo. Eu só fiquei sabendo até no outro dia, porque eu quando eu entro direto, não olho pra ninguém. Eu falei, pô, mas o que tá acontecendo? Aí eu fiquei sabendo, a parte do tricolor de coração, Monte Agudo foi mandado embora. Eu falei, que isso, pô, Monte Agudo era fiel escudeiro do Mário Bittencourt, né? E aí, o Monte Agudo foi mandado embora. E aí, cara, os caras panfletando contra a SAF, o site deles estava no ar, mas não publicava nada desde antes da eleição 19. de 19. O site ficou parado. Nunca cobraram transparência de nada. A gente apontando diversos pontos. A gente também elogiou, tá? A gente fez elogios aí quando teve que elogiar, até antes de ganhar a Libertadores. A gente sempre, quando tem que elogiar, a gente elogia, pô. Quando entendeu? criticar, a gente critica. Então, assim, mas a falta de transparência foi total, né? Diversas promessas não cumpridas, voto online, né? Até hoje. Foi uma promessa de campanha quando ele perdeu pra Mas esse grupo nunca cobrou nada disso. E aí, chega, né? O cara é mandado embora, começa a panfletar, começa a participar de mesas, de reuniões até de oposição. E aí, gente, o que acontece? Né? Veio aí nesse último domingo, né, toda essa movimentação. O Mário convocou do nada, o Mário chefiando a delegação da seleção aí, desse fiasco que é a seleção da CBF, né, do presidente Edinaldo Rodrigues aí, que aí rapidinho uma observação, né, eu vou até ter que me policiar, né, mas qualquer time da Série A e da Série B que tiver problema no Brasileiro, com arbitragem, não sei o que, vocês não tem moral nenhuma de falar porra nenhuma. Porque o cara foi eleito com unanimidade. Entendeu? Então, não tem moral de falar, de reclamar nada, né? Agora, eu vou poder xingar. Só uma observação disso que você tá falando, Vini, porque foi ventilado que o Fluminense não assinou a chapa do Edinaldo Rodrigues. Na verdade, não assinou, mas o Fluminense apoiou a chapa dele. Isso é um fato. Né? Mas vai lá, complementa. Então o que acontece? E aí o grupo do Monte Agudo, Tricolor de Coração, a parte do grupo dele, começou a meter, elaboraram lá um requerimento convocando reunião para o Mário, cobrando transparência, informações do Mário sobre o processo da SAF, né? Ficou aquela coisa política. Resumindo, que não leva a lugar nenhum, né? Eu fui procurado, né? Vieram me falar, eu falei, tá, cara, mas por que vocês estão fazendo isso agora? Ah, não, por causa disso, daquilo, que não sei o que. Eu falei, cara, quando que o cara foi mandado embora? Ah, foi depois do carnaval, eu falei, início de março. Aí depois, logo que ele foi mandado embora, ele começa a cobrar tudo no Fluminense. Coisa que não cobrava Isso antes. me lembrou, sabe o quê? O Roberto Jefferson na época do Mensalão. Roberto Jefferson, quando tava ali no Mensalão, tava tudo bonitinho, caladinho, não sei o quê. Quando cortaram,
o cara abriu a boca. E tem gente que acha Sempre ele um assim. mártir, né? É. Assim, foi a mesma coisa com essa tricolor de coração, com essa parte aí. E a outra parte da tricolor de coração, né, que respondeu ali a nota deles, não sei o que, falando que estava, resumindo ali, falando que estava atenta a tudo que estava ocorrendo no Fluminense, mas aí fizeram algumas acusações aí contra essa parte rebelde ali do Monte Agudo, mas o que me chamou a atenção, eles assinaram a nota, os membros, e alguns membros, isso é uma nota política, Sim, concorda? claro. É uma nota política. Claro. Alguns membros ali que assinaram são funcionários remunerados do Fluminense. Aí eu pergunto pra vocês, o sócio do Fluminense está pagando funcionário pra participar de política, pra assinar nota política? É isso? Briga política no clube? É isso? Por isso que eu escrevi um texto, a bagunça institucionalizada do Fluminense. Funcionário remunerado, e não ganha pouquinho não, assinando nota política, de briga política, por causa de racha do grupo deles. Então, assim, isso é um absurdo, gente, é um absurdo. Então, eu acho que a gente tem que falar isso sim, tem que expor, né? É uma pena que grande parte da torcida não vai, ignorar, mas eu, pelo menos, estou fazendo a minha parte. Sim. Que é de expor esses detalhes, né? Não, Vini, só pra o que você falou é muito importante. Eu acho que isso tudo, antes de passar a bola pro Quintela, a gente lê aqui uns comentários também que a galera tá comentando bastante aqui. A galera tá aprovando bastante aí a visita de vocês. Isso é importante, Vini, que aconteceu, porque dá um alerta na torcida do Fluminense. Muita gente que achava esse assunto bagre, que não tinha paciência pra ouvir isso, a galera, depois dessas notícias serem vazadas, querendo ou não, teve uma certa repercussão e muita repercussão negativa dentro da torcida do Fluminense. Eu acho isso ótimo, porque a galera tem que entender que isso é o futuro do Fluminense. Depois que virar uma SAF, irmão, já era. Fala, galera. Olha, eu queria fazer um pedido pra você. Você que não tá inscrito ainda no Flu Resenha, tem que se inscrever nesse podcast maravilhoso que é o Flu Resenha. Então você se inscreve, ativa a notificação, deixa o like e acompanha essa galera, porque essa galera merece. Tá legal? Valeu!